Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e que nós temos que ter como exemplo na nossa vida. Por isso que somos convidados a seguir a Jesus. E a Bíblia nos exorta a pedir sabedoria para Deus. A Bíblia diz que quando a gente tem falta de sabedoria, que a gente pode pedir para Deus, que Deus nos dá. Mas não é a sabedoria do homem, não é a sabedoria humana, é a sabedoria de Deus, que nos dá discernimento, que nos ajuda a separar o bem do mal, o santo do profano, o puro do impuro, e principalmente nos ajuda a melhorar a nossa consciência, porque o mundo é muito complexo, irmãos. Se você for procurar, como diz o outro, cabelo em ovo, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque não existe aqui na terra perfeição. Perfeição está com Deus e no reino de Deus. E nós mesmos somos imperfeitos. Então, por isso é importante nós buscarmos cada dia mais travarmos uma luta contra o nosso gênio e contra o nosso achismo, contra o eu acho, né? Para que a gente possa ser transformado pela palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas não estão dando valor à Bíblia como deveria dar. A religião vem aí muitas vezes para confundir as pessoas, e as propagandas do inferno, as dúvidas que são colocadas na cabeça das pessoas, tudo para que você não creia que a Bíblia é um livro sagrado, que a Bíblia é um projeto de Deus para o ser humano e é o maior tesouro que tem na terra. É muito importante, irmãos, a gente estabelecer essa regra na vida. Por quê? Porque há muitas verdades, cada um tem a sua própria verdade. Você ficar andando no mundo aí, for perguntar para cada um tem uma verdade. Em tudo quanto é assunto. Mesmo aquela pessoa que combinar com você em muitas coisas, ela vai ter a verdade em algumas coisas para ela que não serão a sua verdade. Por isso temos um livro escrito, o mesmo que está escrito aqui na minha Bíblia, está escrito na sua Bíblia e na Bíblia de todas as pessoas do mundo. É uma palavra só, é uma verdade só, não são duas verdades, e não tem achismo na Bíblia. A Bíblia é texto e contexto. Não adianta as pessoas ficarem fazendo um malabarismo filosófico, teológico, histórico, né? Uns dizem, nisso eu não acredito, naquilo eu não acredito. Esse negócio aí de paraíso, isso é uma história, esse negócio de arca é uma história. E começa, né? Ele começa a ter a verdade dele, entendeu? Se você quer realmente seguir a Jesus, você tem que ser humilde para aceitar a palavra de Deus como ela é. Ela tem que ser a sua regra de verdade. O resto é conversa do homem. Estamos lendo o livro de Lucas, capítulo 23, que nós podemos ter uma referência lá em Mateus 27, 2, Marcos, capítulo 15, versículo 1, e João, capítulo 18, versículo 28 em diante. E diz a palavra do Senhor assim: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo
dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Irmãos, esse versículo é muito importante, que mostra que as pessoas do mundo, principalmente as pessoas más, as pessoas sem empatia pelo ser humano, as pessoas que são egocêntricas, egoístas, né? E não têm caráter, elas são unidas. Aqui, olha, para fazer uma injustiça contra uma pessoa inocente, eles se tornaram até amigos. E você pode ver que no mundo inteiro o bandido é unido. É por isso que formam quadrilhas. Você já viu quadrilha de gente para fazer o bem? Não tem, né? Porque se juntar meia dúzia de pessoas trabalhadoras do bem para fazer qualquer coisa, já começa um a criticar o outro, já começa um a ver defeito do outro, já começa um a falar mal do outro. Por isso que 10% das pessoas no mundo não valem nada. 90% são pessoas do bem, trabalhadoras, com seus defeitos, com suas fraquezas, mas são dominados pelos 10% do mundo. Por quê? Porque os 10% são unidos, têm um objetivo, são incansáveis. Você já viu o trabalho que o bandido faz para assaltar um banco, a dificuldade que é, o planejamento, a organização, o que eles enfrentam? Enfrentam até tiro, enfrentam a morte, enfrentam consequências, sabem qual o risco de ser preso, ficar 20, 30 anos preso, mas tem um objetivo. Para fazer as coisas do mundo, as pessoas do mal têm um objetivo. Por isso que Jesus falou que as pessoas do mundo são mais prudentes que os cristãos. Infelizmente, aqui esse é um exemplo terrível, terrível. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Versículo 13: e convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, os magistrados do povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte.
Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Olha, você vê o absurdo aqui, o quanto o ser humano pode ser sem vergonha, cruel, sem caráter, sem personalidade, um sujeito com poder sobre a vida e sobre a morte, sobre a liberdade das pessoas. Ele vê que, sendo escrutinado, sendo levantada a vida daquela pessoa, não foi achado nenhuma falha, nenhum crime, nenhum defeito, nenhum problema, mas mesmo assim, para dar satisfação para os outros, para fazer política, queria castigar, quer dizer, dar 30, 40 chicotadas. Esse é o nível do ser humano, da maioria que governa o mundo, é o nível deles. São pessoas sem empatia pelo ser humano, são pessoas sem personalidade. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Você vai ver uma referência em Atos capítulo 3, versículo 14. Irmãos, olha só, a multidão, o povo, o que esse povo faz? Eles, mesmo sabendo que aquela pessoa só tinha falado aquilo que eles não queriam ouvir, só isso. Não bateu em ninguém, não matou ninguém, não roubou de ninguém, não enganou ninguém, falou o que ele pensava, só isso. Crime de opinião. O que aconteceu? A multidão queriam matá-lo, mas o outro, que era ladrão e homicida, ou seja, que matou alguém para roubar um celular, que matou alguém para roubar uma bicicleta, para roubar um carro, para roubar uma casa, esse tem que ser solto. Esse tem que ser solto. E o inocente tem que morrer. É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo na era, Deus está nos dando a oportunidade de todos nós termos informações. Para quê? Por que hoje está tudo sendo revelado? Para que você primeiro tome uma posição, para que você saiba a verdade, tome uma posição, e depois que você lute para manter a sua posição, para que você não seja enganado como esse povo aqui, influenciado pelos sacerdotes que eram poderosos, pelos escribas, pelo poder da igreja. Debaixo dessa influência, eles estão destruindo a coisa mais importante que o ser humano tem: a liberdade, o direito de ir, de vir, o direito de propriedade, o direito de pensar, de falar. E hoje não é diferente, irmãos. Estamos vivendo momentos iguais. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Há pouco tempo nós vimos aí, aliás, nós vimos isso aí em vários países do mundo já, Há pouco tempo nós vimos isso aí ali na Venezuela, irmãos? O povo venezuelano inteiro endeusando Chávez,
Todo mundo na Venezuela sabia que o cara era um ditador, que tinha um pensamento de colocar um regime que no mundo inteiro todo mundo sabe que o comunismo é um regime ditatorial que escraviza as pessoas. Todo mundo já sabe disso. Eles sabiam. O povo inteiro da Venezuela estava lá na rua gritando para colocar um Chaves. Não estavam gritando para colocar uma pessoa honesta, não. E aí o que aconteceu hoje? Esse povo todo, o que eles estão colhendo? Colhendo o que plantaram. Essa é a verdade. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Você vai ver uma referência lá em Oséias, capítulo 10, versículo 8. Irmãos, hoje em dia, há muito jovem, há muita gente na sociedade hoje que está perdendo a esperança de futuro. Muitas pessoas que não querem ter filhos, ou que já estão sem esperança para daqui 10, 20, 30, 40 anos. Pessoas novas. Mas o certo é você crer em Deus, o certo é você ter fé no projeto de Deus, o certo é você pedir o governo de Deus para a sua vida e andar conforme Deus quer, ser um servo de Deus. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo sempre foi assim, irmãos. Sempre foi assim. Porque o homem nunca aceitou o governo de Deus. É só você ler o livro de 1 Samuel, você vai ver. Livro de Êxodo, você vai ver claramente. E você tem que decidir se você quer ser igual aquelas pessoas que querem ser governadas pelo homem, ou querem ser governadas pelo seu próprio pensamento, ou se você quer ser governado por Deus. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Você vai ver uma referência lá em Salmos, capítulo 22, versículo 18, que já havia uma profecia sobre a parte B desse versículo. E você vai ver também Isaías 53, 12, Mateus 5, 44, Atos 3, 17 e João 19, 23. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo,
se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Você vai ver uma referência lá em Salmos 69, 21. Também havia uma profecia sobre isso. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Irmãos, esse versículo é muito importante, porque há uma contaminação nas Bíblias, né? O homem, se pudesse, o homem já tinha destruído a Bíblia. A Bíblia só existe porque o poder de Deus está sobre ela, e por isso que Deus fez ela matematicamente perfeita, e mesmo essas pessoas sendo especializadas, são copistas, escribas, né? Eles não conseguem enxergar para tentar destruir a Bíblia toda. E por que eu sei que eles escrevem errado o versículo 43? Porque eles dizem assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por que não pode ser que hoje? Esse que está errado aí. Jesus está usando uma figura de linguagem que é usada, em verdade te digo hoje. Isso era normal usar essa expressão. Estou te dizendo agora, em verdade te digo agora. Estarás comigo no paraíso. Estarás no futuro. Ainda estarás comigo no paraíso se ele passar no julgamento, porque tudo no reino de Deus tem um se. E como que eu sei que isso está errado? Por exemplo, se você lá ler no livro de João, capítulo 3, no versículo 13, diz a palavra de Deus assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, ninguém subiu ao céu, o único que subiu ao céu quem foi? Jesus, está deixando claro aqui. Agora aqui, no livro de livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, diz aqui, olha: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro, entendeu? Dos que morreram. Aqui também no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz a palavra de Deus aqui: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ou seja, é o primogênito, o primeiro dentre os mortos, o primeiro que morreu. Então, eu estou citando aqui apenas alguns versículos. E um versículo importante, alguns versículos importantes para a gente entender também, né? Você pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 20, capítulo 15, versículo 20 e 23, livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 17, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 e versículo 16. Por que eu estou dizendo isso? Se
diz que Jesus foi o primeiro, e se Jesus tinha dito para ele que naquele momento, assim que Jesus morresse, ele está com Jesus no paraíso, Jesus estaria mentindo, porque a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias na terra. A Bíblia diz que Jesus ficou 3 dias morto. Então quer dizer que não foi hoje. Porque se fosse para essa pessoa ir junto com Jesus para o paraíso, Jesus ia dizer: olha, eu vou ficar 3 dias enterrado, vou ressuscitar o 3º dia, vou ficar 40 dias aqui, vou conversar com mais de 500 pessoas, aí eu vou te levar comigo para o paraíso. Entendeu, irmãos? E isso tudo é importante, porque é para você aprender o contexto da Bíblia. Aprender que a Bíblia se estuda pela Bíblia. A própria Bíblia tem explicação para tudo. Versículo 44. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. Você vai ver uma referência aqui lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Que isso aqui é muito importante também, irmãos. Quando Jesus morre, rasga-se o véu do templo. Com a morte de Jesus, algumas alianças com Deus importantes são mudadas. Por exemplo, a circuncisão, não é? Se transforma em batismo, e a Páscoa se transforma em Santa Ceia. E agora, por exemplo, quando o véu se abre, o que acontece? Depois daquele véu, havia ali o Santíssimo, onde estava a arca, que significava a presença de Deus, e só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar ali. A pessoa comum não podia entrar ali. Eu não podia entrar, você não podia entrar. Quando Jesus rasga o véu, o que acontece? Todos nós podemos entrar na presença de Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou a porta. Ele abre a porta. Todos nós. Agora você não faz sacrifício mais, você não mata carneiro, você não mata boi para oferecer sacrifício. Agora, o sacrifício é você se converter, é você entregar o seu coração para Deus. Agora é por amor, como Jesus falou. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É buscando tirar a mentira da sua boca, a mentira do seu pensamento, buscando olhar para você mesmo, sendo o teu próprio juiz, o teu próprio cobrador, tendo os ouvidos atentos, os olhos atentos, para ver aonde você está falhando, porque quando você falha, você não falha com o homem, nem falha com você, você falha com Deus, porque você é um escolhido de Deus para viver no reino de Deus, onde não haverá dor, nem pranto, nem maldade, nem ira, nem ódio, nem rancor, nem inveja. Para isso você tem que estar preparado. Embora que ainda você morra fraco, cheio de falhas e defeitos, mas você morre com personalidade, sabendo o que é certo e o que é errado, não com fingimento, nem com hipocrisia. No reino de Deus não pode entrar fingimento nem hipocrisia. Por isso os seus defeitos têm que estar claros para você mesmo, para que quando alguém vier te enganar, você: não, meu amigo não. Eu sei qual que é o certo e qual que é o errado. Eu sei diferenciar o certo do errado. Versículo 46. No versículo 46 você vai ver uma referência no Salmos 31:5,
em Atos 7,59. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. Você vai ter uma referência lá em Salmos, capítulo 38, versículo 11, Mateus 27, 55, Marcos 15, 40. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nem nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este homem, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento que está escrito em Deuteronômio capítulo 5, versículo 14, e Êxodo capítulo 20, versículo 10. Irmãos, isso foi um relato de uma das maiores tragédias que aconteceu na humanidade. Essa história é para a gente ver o quanto o homem é cruel, porque infelizmente muitas pessoas querem julgar a Deus, muitas pessoas querem ser melhores do que Deus, mas não entendem o processo que acontece com a humanidade. Deus conhece o pensamento do homem, Deus conhece o coração do homem, e Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é misericordioso. A balança de Deus não pende para lado nenhum. Deus não é parcial, Ele é imparcial, jamais cometeria uma injustiça. Portanto, toda essa maldade que se vê na humanidade não é por causa de Deus, é por causa do próprio homem, que não quer pertencer ao projeto de Deus, que não aceita o projeto de Deus, o homem que é materialista. Então, nós temos que tomar uma posição na vida para termos a esperança, irmãos, para termos uma esperança, porque Deus tem um projeto para todos nós, que é de ressurreição e de vida eterna. Aí sim, em um mundo muito melhor do que esse. Se a terra já é linda, maravilhosa, imagina a terra sem a maldade do ser humano. Imagina o reino de Deus, que não tem a maldade do ser humano. E é para isso que somos escolhidos e chamados. Amém, irmãos?